Sejam bem-vindos para mais uma reunião da nossa casa. Um momento que nós temos para nos encontrar, falar um pouco de Jesus, da nossa doutrina, dos ensinamentos que ele nos deixou. Vou pedir a todos que desliguem seus microfones e vou pedir a Pérola. A Pérola já está com áudio, né? Está com som. Por favor, Pérola, lê a mensagem de ambientação. Boa tarde, meus irmãos. Do livro Relicário de Luz, de Chico Xavier. Ouro e Amor, do espírito Emmanuel. Há expressivos depósitos de ouro nas organizações bancárias de todos os povos, e as nações continuam gemendo sobre o guante da guerra. Há toneladas de ouro no corpo ciclópico da Terra e na crosta planetária, e há quem chore nos braços constringentes da enfermidade e da fome. Há imensa quantidade de ouro no selo do oceano, e a dor abarca todos os continentes. Há ouro nas casas nobres, nos pequenos castelos da ilusória felicidade humana, padecem o assalto de extremas desilusões. Há ouro nos templos de pedra, e os crentes da fé religiosa permanecem famintos de paz e consolação. Acima do ouro, porém, reina o amor no coração humano. Amor que sorri para os infortunados e lhes renova o bom ânimo, que trabalha para o bem comum e preserva os tesouros da vida, e que se sacrifica e acende imperecível claridade para séculos inteiros, que se gasta em serviço aos semelhantes sem jamais consumir. Não esperes, assim, pelo ouro para fazer o bem. Desenterra o talento do amor que jaz oculto em teu peito, e tua existência brilhará para os homens, por abençoado sol de alegria e esperança. Jesus não possuía uma caixa forte para exibir virtude, segurança e poder, mas alçando o próprio coração na cruz, em nome do amor, converteu-se na eterna mensagem de luz que redimirá o mundo inteiro. Graças a Deus, do Espírito Emmanuel. Graças a Deus, linda mensagem, e como assim tudo está ligado na espiritualidade, né? Ela sabe tudo, conduz tudo. O texto que eu selecionei para complementar fala disso também, como a caridade pode ser simples, atos simples. É do livro do Divaldo, que é do Marco Psicografia, Espírito Marco Prisco. Você pode e deve, tudo é possível ao que crê. Você desejaria ser um pomar. Ante a dificuldade de consegui-lo, torne-se uma árvore frondosa e acolhedora, florida e frutescente. Você gostaria de ser uma fonte refrescante. Não o logrando, transforme-se num vaso de água fria e aplaque a sede de alguém. Você anelaria ser a montanha altaneira a apresentar horizontes infinitos ao homem que a conquistasse. Diante da impossibilidade, seja um degrau humilde para a ascensão de quem ambiciona a glória estelar. Você pretendia possuir um sol emboscado no coração, a fim de clarear os viadantes da noite. Em face do impedimento, acenda uma lâmpada de esperança no caminho de um desalentado. Você programava um jardim de bênçãos para o enriquecimento da paisagem dos homens. Não o conseguindo, converta-se numa flor, abençoando, erecta e perfumosa, o chavascal dos desesperados. Não desista do bem, não desfaleça no bem, não duvide da vitória do bem. Esculpa-o no imo da vida e seja uma expressão do bem em triunfo, convertido embora num grão de mostarda que, todavia, produzirá estímulos vigorosos para o bem de todos. Com a graça de Deus, com a graça de Jesus e com a graça de Francisco de Paula, vamos elevar os nossos pensamentos
E humildemente pedir permissão aos nossos guias, mentores, aos guias e mentores da Casa de Francisco de Paula, que possamos iniciar esta sessão virtual, que possamos nos elevar à espiritualidade e lá formarmos um só pensamento, pensamento voltado ao amor, pensamento cheio de esperança, de fé, que possamos acreditar que não estamos abandonados, que Jesus olha por nós e que há tantos, tantos irmãos tão elevados, irradiando, para que consigamos vencer, para que consigamos sair do lodaçal no qual toda a humanidade está chafurdando. Vamos chegar a este dia, irmãos. Vamos acreditar. E nós, nosso pequeno grupo, com a força de nossos pensamentos, de nossa união mental, de nosso amor que vai transbordar, vamos nos transformar num vulcão de amor. Vamos expandir com a presença de nossos amigos espirituais, com a presença desses espíritos elevados e nobres que podem levar a nossa irradiação a um bem maior. E com a graça de Deus, de Jesus e de Francisco de Paula, vamos dar início à nossa sessão virtual. E eu vou pedir à Wanda, por favor, que leia um evangelho para nós. Boa tarde a todos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 12, Amai os vossos inimigos, item 2. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam. Se o bem somente o fizerdes aos que vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida. Se só emprestardes àqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se vos reconhecerá, quando as pessoas de má vida se entreajudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. São Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Agora nós vamos passar a palavra à nossa irmã Jane. Vamos ter o prazer de ouvi-la falar um pouquinho sobre o nosso evangelho. Graças a Deus, Jane. A palavra é sua. Jane, você vai apresentar? Tá travado. Foi? Tá sem som, Jane. Abriu? Abriu. Eu quero compartilhar, eu vou botar minha tela aqui. Tá bom. Foi? Foi. Apareceu. Do começo, ok. Ok? Tá, perfeito. Muito bom estar aqui, gente, em família, na congregação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Hoje a gente vai falar sobre o orgulho e a humildade do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos. Os pobres de espíritos são os humildes. Os pobres de espírito, Jesus, ele não se refere aos homens desprovidos de inteligência, nem pobres, né, na condição social, mas os humildes de coração. E diz que o reino dos céus é para esses e não para os orgulhosos. Está lá no capítulo 7, no item 2 do Evangelho. Mateus também cita na Bíblia, no capítulo 5, versículo 3, que bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles serão o reino dos céus. Então, a gente tem que prestar bem atenção que o orgulho é uma das grandes chagas da humanidade. Então, foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente e será pela humildade que deverão um dia se redimir. Isso também está lá no Evangelho, no capítulo 17, item 8.
A característica do nosso mundo, mundo de provas e expiações, das pessoas que vivem neles, é termos realmente exacerbados o orgulho e a vaidade no nosso íntimo, né? Mesmo que a gente não admita, isso é um fato, com raríssimas exceções, né? Às vezes um grau mais alto, outros menos, mas nós todos estamos nesse planeta porque temos esses vícios ainda muito fortes em nós. Mas nós espíritas que estudamos, né, o Evangelho, estamos sempre procurando melhorar, nós temos que fazer forças para extirpar dos nossos corações essa chaga e substituir por virtudes, né? Então, nós temos aqui, na lição de hoje, no estudo de hoje, Lacordaire, o Espírito, ele fala o seguinte, que a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela se vos têm dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Gente, nós temos que fazer muitas reflexões diariamente, nos autoavaliar sobre essa pergunta, né? Ele responde assim, não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos os irmãos que se devem auxiliar mutuamente os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtude que não possuís, como se trouxesses um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo, né? A caridade feita com orgulho e vaidade não interessa, né? Porque nós temos que realmente ser caridosos, transparentes, simples e humildes, não aquela caridade, às vezes, que é para mostrar para todo mundo que eu estou fazendo, que eu estou ajudando, isso é orgulho, né? Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que tão grande o fez, colocando-o acima de todos os profetas. Eu trouxe aqui uma historinha onde fala o seguinte, que um médico, o Raul, um oftalmologista, ele era muito bem conceituado, muito bom, ele recebia aplausos do mundo inteiro, ganhava prêmios, é um estudioso, um pesquisador muito querido, ele atendia todo mundo, quem tinha, quem não tinha dinheiro, e ele estava muito feliz quando a filha dele também casou-se, depois trouxe uma netinha para ele, que ele ficou mais feliz ainda. Eu falei, meu Deus do céu, tem tudo, né? Sucesso, dinheiro, felicidade, uma netinha, um espírito muito afim, muito sintonizado com ele, que veio para que ele tenha os cuidados, e tinha esse relacionamento de amor entre os dois. Então, era um amor entre o vô e um amor entre a neta. Certo dia, a menina apareceu com uma doença grave, né, que afetou os olhos. E ele era oftalmologista famoso, curou muitas crianças, adultos necessitados, ele fez muito, e tudo com muito sucesso. Quando nasceu a menina, depois de poucos anos ela teve esse problema, essa enfermidade afetou os olhos. Então, a partir daí, o Raul não comia nem dormia mais. Ficava o tempo todo do lado da menina, enquanto ele devorava os livros, estudava, falava com os amigos, e, enfim, ele conseguiu curar um olhinho, e o outro olhinho não conseguiu, infelizmente ela ficou cega. Só que ele ficou tão enlouquecido, tão desesperado, que ele não sentia mais fome, deixou de comer, depois só bebia água, não quis fazer tratamento, e ele acabrunhado, ele ficava perguntando por que isso tinha acontecido, logo com uma pessoa que ele que amava tanto, já que ele tinha curado tantas pessoas desconhecidas, por que aquela neta tão querida, tão amada dele, ele não conseguiu? Então, ele começou a questionar, né? Por que nada que na vida dele tudo foi um fracasso, que ele não merecia nada, que não serviu para nada ele estudar, que não mereceu nada daqueles prêmios, então ele se autodestruiu e morreu. Então isso foi um orgulho e rebeldia dele, e que fizeram que ele se perdesse, uma vida tão cheia de bênçãos jogada fora, né? O orgulho cegou. Ao ver que foi impotente para resolver o problema da neta, seu desespero chegou a um grau tão superlativo, impossibilitado de servir a quem tanto amava, que preferiu morrer. Então, não pôde suportar a ideia da sua pequenez, de seu poder limitado, né? O fato
bem pode nos servir de alerta, porque quando nos cremos e achamos que nós somos o suprassumo, ou sabemos muito alguma coisa, né, a gente não sabe nada, né? Mesmo aqueles que abraçam toda a ciência da Terra, ou que porventura pudessem abraçar toda a ciência da Terra, ainda assim seria muito pequeno, né, e limitado. Então, essa é uma historinha que eu peguei do Passatempo Espírita da Evangelização Juvenil. Eu achei muito interessante, né? Ele perdeu a oportunidade de poder ajudar ali aquela menina tão querida, tão sintonizada com ele de outras vidas. Ele perdeu a oportunidade porque achava que ele tinha que ter curado, que ele tinha que estar à altura, né? Então, esse orgulho, tem vários tipos de orgulho, esse foi só um exemplo. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e a riqueza são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Isso realmente é uma ignorância, e hoje a gente, como espírita, estuda, a gente sabe já que isso não tem nada a ver os títulos, né? A gente só leva para a verdadeira vida aquilo que a gente adquire de bem, de amor, de caridade, as virtudes. Julgam que os títulos e as riquezas são devidos, pelo que, quando Deus los retira, o acusam de injustiça, ó irrisão e cegueira, pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca a ideia de que os vossos cérebros orgulhosos se engendram. É muito importante essas palavras, né? O orgulho. A doutrina espírita nos ensina que o orgulho é um grande inimigo para a nossa evolução espiritual. O Evangelho segundo o Espiritismo fala o seguinte: quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Quer dizer, o médico, ele chegou num patamar tão grande e ele realmente ficou intimamente muito orgulhoso que ele mesmo caiu, né, no momento que ele precisava mostrar que tudo aquilo que ele tinha adquirido tinha proporcionado a ele uma gratidão a Deus, né, ele jogou tudo fora. Humildade. No Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Luiz fala que a humildade se transparece aos brandos do coração, né? Independente de ser rico ou pobre, né? Não tem nada a ver com condição social, a humildade realmente é uma coisa íntima do espírito. E a gente observando isso, às vezes aparentamos brandos, né? Mas na realidade somos extremamente coléricos e orgulhosos lá dentro, quando alguma coisa nos incomoda ou nos aperta, né? Na hora do teste da aprovação, a gente às vezes, que aparentemente é brando, a gente se mostra colérico e a gente às vezes até se surpreende com as nossas reações. Aí é que está o momento da autoavaliação e depois, por que será que eu agi dessa forma? Né? Então, a gente que já tem o estudo vai lá, isso é orgulho exacerbado, tenho que extirpar isso do meu coração. Então, a gente vai se melhorando à medida que vai identificando esses vícios, né? Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça diante do Eterno. O orgulho, sentimento de dignidade pessoal, brio, altivez e conceito elevado ou exagerado de si mesmo, soberba, está lá no dicionário Aurélio. Imperfeição espiritual que demonstra a ausência de humildade, a definição espírita. Então, nós concluímos que o orgulho é um exagero da autovalorização que não se iguala à nossa realidade interior. Qual é a nossa realidade, gente, num planeta de provas e expiações? A gente tem que estar bem consciente disso, que o nosso planeta, como a gente tem falado muitas vezes, só está acima do pior de todos. Então, a gente tem que ver qual é a nossa realidade interior e aceitar, né? Que nós realmente, sim, temos em nossos corações excesso de orgulho, excesso de vaidade, e que é necessário essa limpeza, né, extirpar essas chagas dos nossos corações.
A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia, e tem o vício mais se lhe opõe, o que mais se opõe, que é o orgulho. Está lá no Evangelho, no capítulo 17, no item O Homem de Bem. É muito interessante essa leitura, é lindíssima, e realmente é uma leitura para a gente seguir como bússola o Homem de Bem, no capítulo 17. A gente encontra na Bíblia essas frases: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus. A gente pode citar aqui a parábola do mal-rico e do Lázaro, porque o mal-rico, ele tanto se exaltou com roupas, com coroas de ouro e colares de ouro, e se banqueteava diariamente com, né, comidas maravilhosas, então se exaltou muito, né, humilhou quem pudesse, principalmente Lázaro, e Lázaro que foi o humilhado, resignado, né? Ele foi confiante, vamos dizer assim, uma resignação já inconsciente, talvez, compreendia que ele tinha que passar por aquilo. Quando os dois desencarnados, aquele que se exaltou acabou sendo humilhado porque foi para a zona onde ele se sintonizava, né? No umbral pesado, o abismo, foi sofrer realmente. O que era muito humilhado e foi resignado, realmente foi exaltado na verdadeira vida, porque foi para o lugar onde sintonizava nas cidades espirituais de paz, né? Mateus também fala: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito procede à queda. A gente tem esses dois exemplos aí, o do médico, o do mal-rico, né? Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus, está lá em Provérbios. Então, Jesus quis aí mostrar que a figura da criança representa a humildade, que é a bondade do coração puro, né? O orgulho vos induz a julgardes mais do que sois, a não aceitar uma comparação que vos possa rebaixar e a vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. E o que acontece então? Entregai-vos à cólera. Né? Isso aí está lá no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu ainda vou dar uma puxadinha lá para o capítulo 9, item 10, onde Hahnemann, em espírito, fala o seguinte: segundo a ideia muito falsa que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz, voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, ele atribui a falta ao seu organismo, né, acusando assim Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições, né? Porque a gente sabe que todos os vícios são inerentes ao espírito, não é o corpo que dá a cólera, né? A gente sabe pelo próprio Evangelho, né, pelas explicações seguintes, né, dessa lição, que mesmo um corpo pequenininho, delicadinho, bonitinho, pode dar uma extensão grande de cólera, e assim também um corpo musculoso, né, cara até feia, alguém grandão, pode ser muito doce, muito sereno. Então, não é o corpo que dá essas chagas, né, é o espírito que carrega isso. Então, nós temos aqui também um trecho que eu peguei do livro Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, onde diz o seguinte: os cristãos que perseguiam os mouros e os judeus naquela época, esse trechinho eu achei muito importante trazer aqui. Em nome de Jesus, vinculamos-nos ao poder imperial
deixamos de ser perseguidos para nos tornarmos perseguidores. Isso os cristãos daquela época. Abandonamos a humildade sobre os mantos do orgulho e da soberba. Encontramos meios de afastar os inimigos aos quais deveríamos amar. Os antipatizantes que pensávamos conquistar, os equivocados que nos cabia esclarecer, e demos início às aventuras da loucura criando as cruzadas, os tribunais do Santo Ofício, as perseguições inclementes aos mouros e aos judeus, e todos aqueles que não compartilham das nossas ideias, afundando-nos no abismo das aberrações mais desastrosas, né? Então, isso aqui é um relato no livro que mostra que o amor de Jesus, que foi Jesus veio, é a personificação do amor, ele foi, os ensinamentos dele, o cristianismo que foi perfeito, foi totalmente deturpado pelo próprio homem. E os cristãos que eram perseguidos nessa época começaram a perseguir e fazer as maiores atrocidades contra os mouros e os judeus, né? E isso, essa raiva, esse orgulho de se achar superior, inclusive depois de fazer as atrocidades, aquelas pessoas desencarnando com muita raiva e ouvindo aquilo, está se cumprindo, né, a vontade de Jesus. Então, aqueles espíritos desencarnaram ouvindo aquilo, que aquela dor, aquela maldade toda era em nome de Jesus, criaram ódio a Jesus Cristo, que até hoje a gente observa, né, a perseguição aos cristãos, a decapitação de não sei quantos cristãos, alguns anos atrás, agora no Afeganistão, aquela coisa, né, são aqueles cristãos que são espíritos encarnados e também desencarnados e ignorantes, que através do orgulho, da vaidade, da cólera, da mágoa, da raiva ainda obsediam e também querem se vingar daqueles de Jesus, que na época era gritado aos quatro cantos no momento atroz de maldade, né? Então é preciso, a gente vê aí nas câmaras de desobsessão, esses irmãos vindo tendo que ser esclarecidos que aquilo ali não era nada de Jesus, aquilo ali era o erro dos próprios homens encarnados e não de Jesus, que a doutrina de Jesus é puro amor, né? Adolfo, bispo de Argel, também no Evangelho, ele nos passa o seguinte: homens, por que vos queixais das calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças? Desprezastes a santa divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois, de que a taça da iniquidade haja transbordado de todos os lados. Quando acontece algo complicado, muitos dizem, Deus me abandonou. Mas a gente acabou de ler uma situação que aconteceu no passado, que hoje ainda tem espíritos ligados àquele passado que querem se vingar, né? E aqueles que são as vítimas, entre aspas, porque não existem vítimas, sentem-se ultrajados e também desencarnam com aquela raiva. Então é preciso aí um antídoto, né? Que é o perdão, para evitar esse círculo vicioso do orgulho, da vaidade, da maldade, né? Generaliza-se o mal-estar. A quem culpar, senão a vós que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Isso nós temos que avaliar muito isso. Por isso que eu digo que nós temos que, de repente, até nos colocar na posição de um outro dentro de uma história dessa e ver onde é que nos posicionamos, onde é que nós estamos, para poder fazer essa autoavaliação, essa modificação e essa mudança, né? Essa reforma íntima, né? Como muitos falam. Aplicai-vos, portanto, em destruí-lo, se não lhe quiserdes perpetuar as funestas consequências. O único meio se vos oferece para isso mais infalível, tomardes para a regra invariável do vosso proceder a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então, a gente, nos estudos constantes que existem em todos os cantos, a gente precisa realmente aprender, porque esse tesouro, essas lições estão aí para todos, né? Ninguém pode se queixar que não aprendeu, não sabe. Tem sim. Em todas as religiões há essas explicações
sobre o orgulho. O orgulho é o sentido da separatividade, está calcado no medo, né? Mas medo de quê? Medo de ser subjugado, medo de não ser amado, da negação, da anulação, da morte, em última análise. O que se consegue com atitudes orgulhosas? Ficar estagnado em seus níveis e padrões de pensamento. Viver numa atmosfera ilusória de destaque social, intelectual, criando assim barreiras muito densas para penetrar na realidade do seu próprio eu interior. Nós precisamos nos conhecer interiormente e não criar esse padrão de pensamento ilusório que a gente fica estagnado, né? A gente fica parado, a gente não evolui, porque o nosso cérebro ele é programado pelas nossas vibrações. As vibrações que nós criamos, nós montamos uma memória biológica, né? Então, é um padrão que o cérebro vai seguir. E se por acaso você está nessa ilusão e você quer mudar, para mudar e desfazer essa barreira biológica que você criou no seu cérebro, às vezes é preciso de um terapeuta e até mesmo medicamentos energéticos, como a própria homeopatia, florais e tantos outros, né? Então, é preciso ver o que a gente está enviando para o nosso cérebro e montando esse padrão de pensamento, montando essa memória biológica que nos prende e a gente não consegue evoluir, né? A gente precisa ver bem isso. O que o orgulho faz com a gente? Vamos pensar aqui, né? Por exemplo, o orgulho, ele faz com que a gente nos impede, por exemplo, de pedir desculpas, mesmo quando a gente reconhece que está errado, né? Cada um já deve ter passado por um momento desse, né? Nos impede também, muitas vezes, de desabafar, de contar algo que nos oprime, porque a gente tem vergonha, né? Às vezes a gente guarda, não vou falar que eu estou passando por isso, né? Eu quero passar só que estou bem, isso é o orgulho, né? Por exemplo, o orgulho ele impede da gente ser razoável, né? De procurar um ser querido, de dar algo de si para o semelhante, uma palavra, né? Tantas coisas que a gente faz por causa do orgulho e perde também, né? Por exemplo, as características do orgulhoso, o amor próprio muito acentuado, contraria-se por pequenos motivos, né? Aquela pessoa que não pode ser contrariada, que já acha que está sendo rebaixada. Reage explosivamente a quaisquer observações ou críticas de outro em relação ao seu comportamento. Necessita ser o centro de atenções e fazer prevalecer sempre as suas próprias ideias. Não aceita a possibilidade de seus erros, mantendo-se no estado de consciência fechada ao diálogo construtivo. Só conversa com aqueles que se rebaixam para ele ser sempre o melhor, né? Menospreza a ideia do próximo. A gente tem sempre que valorizar a ideia do próximo. O bom mesmo é cada vez que você for conversar ou estiver num grupo, a gente primeiro emprestar os nossos ouvidos para ouvir e depois a gente falar, dar as nossas observações, né? A perda desse orgulho traz efeitos e consequências saudáveis para o ser. Mas como combater? A gente botou aqui algumas orientações, por exemplo, começar iniciando pelas pequenas coisas, falar baixo quando todos gritam, ser surdo às calúnias, pedir desculpas. Por exemplo, fofoca, entrou no seu ouvido, morreu ali, aí acabou a fofoca, né? Dar algo de si que a consciência pede que se dê, procurar o outro para a reconciliação, né? Existe uma historinha também, eu lembrei agora, de dois inimigos que eles vinham se reencarnando como filhos como irmão, como pai, né? Como casados, como esposo, marido e esposa, sempre vindo juntos, e eles estavam já cansados, porque era reencarnando juntos milenarmente, e uma vez ficaram os dois, um na frente do outro, um se joelhou, abaixou a cabeça e disse, eu te perdoo, eu não aguento mais, eu não quero mais sentir isso, eu te perdoo. E o outro orgulhoso disse, mas eu não te perdoo. Mas aquele que sinceramente pediu perdão e perdoou o outro, a sintonia dele ficou tão alta pela sinceridade e essa virtude da humildade, ela vibra muito alto, que ele disparou para as altas esferas. Ele foi para regiões espirituais de luz. E aquele que não perdoou ficou lá embaixo. O que aconteceu? Finalmente eles se separaram, porque um saiu da sintonia. Então, perdoar é uma grande vacina contra o orgulho. Perdoar é libertar-se da carga que o orgulho impõe, que é a mágoa. E a regra é simples, o orgulho é que nos separa do outro, é só a gente prestar atenção nisso, né? Livrando-nos dos pequenos pesos, fortaleceremos-nos
para tratar de pesos maiores, né? Porque se a gente fica preso nas coisas pequenas, a gente estaciona mesmo, né? Os ganhos tidos como atitude de tolerância e humildade farão com que se resolva situações consideradas por nós como os mais graves. Quando se vê, está se reconciliando e se unificando com os desafetos do passado, está a ser mais flexível nas opiniões, né? Pode-se a dormir em paz, sem esperar recompensas. E a humildade, gente, a ausência completa do orgulho é a modéstia, e a modéstia é a humildade. A humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. Não é isso que é humildade. A humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal, apenas abençoa. Palavras de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, né? Benjamin Franklin, ele dizia o seguinte, que ser humilde com os superiores é uma obrigação. Com os colegas, uma cortesia. Com os inferiores, uma nobreza. Pascoal falava que a falsa humildade é puro orgulho. E o Papa João Paulo VI ainda fala, a humildade é o espaço do amor, né? Muito bonito. A humildade é a característica de pessoas francas, que aceitam a verdade e que têm senso de realidade apurado e acertos com a mesma naturalidade, né? A humildade é saber exatamente o que somos e o que valemos. René Descartes, ele falava que sucede com frequência que os espíritos mais mesquinhos são os mais arrogantes e soberbos, né? E os mais generosos são os mais modestos e humildes. Então, a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus patrocinando o progresso e a renovação. A humildade, gente, é coisa de gente rica de espírito. Ser humilde não é ser menos que ninguém, não. É saber que não somos mais que ninguém. Eu botei aquela foto ali de Jesus lavando os pés dos apóstolos, que foi um exemplo que ele quis dar aos apóstolos, que ele ali, sendo humilde, todos eles teriam que ser humildes com o seu próximo. Essa passagem, Simão Pedro até falou para Jesus, não quero que lave os meus pés, né? Que é isso? E Jesus ainda fala, se não deixares eu lavar, não tens parte comigo. Então Pedro falou, não, então lava, né? Muito interessante. Jesus maravilhoso. Entre a manjedoura e a cruz, Jesus passou pela terra, deixando atrás de si um rastro de luz, né? Um rastro de luz. Do céu para a terra, em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despiu-se dos homens pelos braços da cruz. Então, Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade, exemplo, né, de ser de altíssima envergadura e exemplo de humildade. No livro Renúncia, de Emmanuel, por Chico Xavier, fala lá que o nosso rei, esse rei diferente, governa um planeta feliz que gira em torno da estrela Sírius. Em outras pesquisas também encontrei que ele governa um planeta regenerado na órbita de Capela. Ele governa a Terra em fase de transição, indo para a regeneração. Ele governa um planeta primitivo, Quiron, onde desde a Segunda Guerra Mundial os espíritos devotados ao mal aqui na Terra já estão sendo levados para lá desde essa época, desde a Segunda Guerra, segundo Chico. Outro mundo de formação Jesus está co-criando. Esse é o nosso exemplo e modelo e guia. É uma vida de humildade, simplicidade, de amor, de perdão. Todos os ensinamentos dele são para nós tesouros, né? Essa é a riqueza, isso é a verdadeira riqueza. Então, era esse o estudo, né? Muito obrigada. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, obrigada, Jane, lindo o estudo, e a gente ouvindo você falar e olhando as imagens, estava maravilhoso, parabéns mesmo, muito obrigada pela sua dedicação, pelo carinho. Nós vamos passar a nossa prece de encerramento, e os irmãos aguardem que tem um boletim muito importante, hein? Ninguém vai embora. Cris, por favor, a prece de encerramento. Está bem.
Então, vamos agradecer agora essa oportunidade que tivemos na tarde de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Jesus amado, nosso mestre, nosso médico espiritual, Francisco de Paula, nosso querido, espiritualidade amiga da nossa casinha, estamos todos nós imbuídos do sentimento de gratidão por todas as benesses recebidas aqui na tarde de hoje. Gratos estamos também pela oportunidade de fortalecimento, de aprender sempre e prosseguir a nossa caminhada evolutiva. Nossos corações apresentam a alegria daquele que está conseguindo cumprir a sua tarefa, pouco a pouco, passo a passo, buscando viver em nosso dia a dia os teus ensinamentos. É assim, Senhor, que queremos estar, junto a todos os corações que se colocaram dispostos a plantar a semente do seu Evangelho. Que a tua paz permaneça conosco, que Francisco de Paula nos abençoe hoje e sempre. E que hoje, após este lindo trabalho, este lindo estudo que a nossa irmã nos apresentou, possamos nos sentir fortalecidos, serenos, esperançosos e voltados para o bem, para o amor. Muita paz para todos. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Graças a Deus. Vamos ao boletim. A reabertura de nossa casa foi aprovada pelo Conselho Deliberativo. O plano estabelece as seguintes determinações. Inicialmente, uma reunião pública semanal, com início em 8 de outubro, sexta-feira, às 17 horas. Após 2 semanas, outra reunião poderá ser aberta. Após mais 2 semanas, uma terceira reunião poderá, irmãos, poderá, vai depender do andamento da casa, como as coisas vão funcionar, desde que não haja intercorrência entre elas. O frequentador deverá se inscrever no site da congregação, www.cefp.org.br. As inscrições para a primeira reunião serão abertas no dia 4 de outubro. A partir de então, as inscrições para as próximas sessões serão válidas somente para a semana seguinte. O médium que desejar trabalhar presencialmente na sessão pública ou na Câmara de Apoio passará por uma verificação, devendo, para tal, inscrever-se através de mensagem ao WhatsApp. O número, anotem, 988539301. Vou repetir, 988539301. O voluntário que quiser trabalhar presencialmente deverá entrar em contato com a administração através do telefone 2284-9305. Para os voluntários, o telefone é 2284-9305. Será exigido o comprovante de vacinação no ato de inscrição para todos, frequentantes e voluntários. Caso apresente quadro de febre e ou indisposição, o frequentador, médium ou voluntário deverá abster-se de comparecer à sessão e informar a congregação. Recomendações, né, que todos nós sabemos, mas não custa falar. Todas as medidas sanitárias serão adotadas com rigor. Uso de máscara corretamente colocada, medição de temperatura, álcool gel, distanciamento. O portão será aberto com 1 hora de antecedência e fechará 15 minutos antes do início da sessão. Mais detalhes no site da congregação ou no comunicado oficial, divulgado nos grupos de WhatsApp da congregação. As demais sessões públicas continuarão a ser realizadas de forma virtual. Outras atividades da casa permanecem virtuais e ou suspensas. Visite o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais realizadas e que constam da página inicial.
Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube. Todas as informações foram lidas, estão lá também, inclusive com os telefones necessários. Campanha para o Dia das Crianças. A intenção é atender cerca de 500 crianças com cesta básica, jogos, brinquedos e material escolar, em outubro. Participe, fazendo sua doação através de uma das contas da congregação e envie o comprovante para o WhatsApp 997866525. Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a disponibilidade. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho XG da Big Frau e de luvas de látex tamanho M e G, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, esparadrapo micropore, entregas na congregação ou no lar, Rua Filgueiras Lima, 99, Riachuelo, de 10 até às 16 horas. E o jornalzinho A Caridade, disponível em versão digital. Acesse divulgação/jornal A Caridade. Os recados estão dados, nossa reunião chega ao final. Muito obrigada pela presença de todos.